Olá, amigos do canal Minuto do Rodeio. Eugênio José aqui em Barretos, com esse fera aqui, mais um locutor, Cuiabano Lima. Ei, Eugênio, seja bem-vindo aí, meu irmão. Embora eu conheça um pouco da sua história, a gente fez uma vez de texto, né? Mas de vídeo é a primeira vez que a gente está registrando aqui. O nome Cuiabano Lima vem de onde? Então, Eugênio, primeiro seja bem-vindo aqui. Estamos aqui direto do Parque do Peão de Boiadeiro em Barretos, onde você conhece muito bem, onde você sempre faz os seus melhores registros, né? Você viaja o Brasil inteiro e a gente acompanha você e sabe da tua dedicação, né? E a tua também vontade de valorizar cada vez mais o nosso esporte dentro do seu trabalho, que você também vive disso, e mostrar os bastidores, né? O Parque do Peão é o cerne hoje, o celeiro do rodeio, né? Depois que nós viemos do recinto Paulo de Lima Correia em 85, aqui realmente virou o maior marco de referência do rodeio nacional e internacional. E aqui você sempre foi muito bem acolhido, a gente sabe disso. Sempre registrou grandes momentos de grandes campeões da história, né, do nosso rodeio de touro icutiano. Receber você aqui no nosso rancho aqui agora, a gente tem uma casa aqui, que é a tua casa, já te convido de primeira mão para estar aqui com a gente. E para nós é uma honra poder estar recebendo você aqui e dizer que o Cuiabano veio em 93, né? Na verdade, meu nome de registro é Andraus Araújo de Lima. Aí isso não pegava muito no rodeio. Aí um amigo meu lá atrás, a gente estava fazendo um rodeio universitário do Pancho, do Luiz Carlos da Silva, que era fotógrafo aqui, ele é membro do clube aqui. Ele fazia um rodeio universitário, aí um amigo falou, põe Cuiabano. Eu falei, pô, mas não sou de Cuiabá, mas Cuiabano é um nome que tem muita história, né? Tem a ver com o interior do Brasil. E aí depois de 10 anos, em 2003, eu pus o Lima. Né? Mas eu costumo dizer, né? Minha saudosa mãe era mineira, meu pai goiano, eu nasci em Barretos, me chamam de Cuiabano para valer a rima na pegada da adrenalina, que é Cuiabano Lima. E Cuiabano foi pegando e a coisa foi andando, e na verdade o que faz o nome aparecer é o trabalho do dia a dia, né? A gente não tem essa liturgia de ser da fama em si, mas sim de ser reconhecido como um bom profissional, uma pessoa que se dedica, uma pessoa que deixa um legado, né? Porque depois que a gente já está aí esse ano fazendo 30 anos de carreira, acho que a gente já tinha que mostrar o que realmente a gente veio, e mostramos, eu acredito, com excelência, né? A gente foi amadurecendo, aprendendo, absorvendo. E aí o Cuiabano Lima se tornou, graças a Deus, né, pelo menos da boa parte da crítica, da boa crítica, né, mais um ponto de referência como outros grandes locutores no Brasil. O começo ali, as primeiras narrações, como que surgiu a vontade de narrar? A vontade de narrar veio o seguinte, meu pai, o seu Arlando, meu pai tem 89 anos, ele sempre mexeu com fazenda, e comprava, vendia, mexia com gado zebu, né? E ajudou a difundir o Nelore no Brasil. E aí eu tinha muita vontade de morar na fazenda, ir para a fazenda, morar em Goiás. Meu pai é de Rio Verde, Goiás. E eu queria ir embora, eu queria ficar no meio rural. E eu não tinha oportunidade porque minha mãe não deixava e ele também não brigava com a minha mãe por causa disso. Eu tinha que estudar. E a forma que eu encontrei de me aproximar do rodeio, de aproximar do mundo rural, foi o rodeio, porque aqui é a nossa vocação, né? Hoje Barretos é a instância turística no estado de São Paulo e o turismo é fomentado em virtude da festa do peão, do rodeio e dos atrativos, né, dos parques temáticos que aqui tem. E aí na época eu falei, bom, eu vou pro rodeio. Eu achei um caminho porque em 92 eu já fui pro rádio, mas eu não gostei do rádio, porque não tinha um feedback, aquela volta. E como estava muito no auge o rodeio na década de 90, ele foi os melhores anos, né, do rodeio no Brasil, e sem dúvida nenhuma. Era muito característico, a gente tinha uma identidade muito forte, como tem até hoje. A gente sempre foi um pouco influenciado pelos americanos, mas a gente sempre teve uma identidade muito forte. E as festas na década de 90, os rodeios, era rodeio em tudo quanto é lugar no Brasil inteiro, e o show sempre foi o rodeio, né? Hoje a gente tem uns outros valores agregados, que são os shows musicais, mas o show na década de 90 era o rodeio. Era o rodeio. Era o rodeio pronto, não tinha conversa. E a partir daí, eu não quis fazer o rádio, na época do auge do Asa, né? Do Asa Branca, do Afreno Moro, Donizete Alves, Barra Mansa, enfim. Eu
eu falei, eu vou para a Arena. Só que eu tinha uma dificuldade, porque eu trabalhava, estudava, e eu não podia dedicar 100% a ser um locutor. Eu tinha 16 anos apenas, hoje estou com 46, mas eu nunca deixei de acreditar que eu poderia ser um profissional do rodeio, viver do rodeio, de eventos. E aí as coisas foram acontecendo de uma forma que eu fui pautando isso conforme a minha vida foi me levando, mas sempre me preocupando também em ter um plano B. Eu trabalhava em cartório, fazia faculdade, me formei em Direito, fiquei no fórum mais um tempo, aí eu pedi afastamento, saí do cartório em 2007 e foquei somente na profissão de locutor, fui para o Nordeste narrar vaquejada, fiquei fazendo vaquejada lá durante muitos anos, indo e voltando. Eu fui para a vaquejada em 2003, narrei vaquejada até 2009, e de vez em quando ainda faço algumas. O ano passado fizemos lá em Itapebuçu, no Ceará, e rodei o Nordeste todo, conheci outro esporte e também me adaptei muito bem lá, fui bem reconhecido lá no que eu faço, levei um diferencial, que é o nosso diferencial daqui, de ser vibrante, com músicas, mexer com o público, narrar de dentro da pista, de dentro da arena. Lá não existia isso, então a gente inovou isso lá, levando as coisas boas que nós tínhamos aqui e valorizando a cultura e o esporte vaquejada, que é muito forte no Brasil. Então eu tive boas experiências, né, de poder ter a oportunidade de conhecer outros segmentos, ligados sempre ao mundo rural, né, as montarias, a parte equestre, né, as provas funcionais. Então sempre fui muito apaixonado por isso. E estamos aí, nessa labuta aí, graças a Deus, mais consolidado, mais maduro, mais focado e sempre fazendo uma entrega da maneira que os rodeios merecem. E como foi a sua história com Barretos? Quando foi a primeira vez? Então, Barretos foi muito rápido, assim. Eu comecei em 93 e em 94 eu fiz o Qualify. Né? Na época o Marcão Abud, que é diretor hoje ainda, era o diretor de rodeio e fazia o Qualify. Rodei de meio de semana, só que em 95, 96, 97, eu já dava uma bicadinha no rodeio internacional. Narrava um dia, 2 dias, narrava algumas montarias, e sempre naquela história de convencer e provar que a gente aqui em Barretos poderia ter um espaço. Santo de casa não faz milagre, mas eu nunca desisti. E sempre com resiliência, humildade, paciência para esperar o melhor momento, e sabendo que um dia esse momento poderia chegar, a gente não desiste, a gente vai cada vez mais focando e provando devagarinho que a gente é capaz de poder exercer essa importante função e responsabilidade de ser um locutor da festa. Não foi fácil, passei muitas situações difíceis aqui dentro, como em outros lugares no Brasil, mas graças a Deus, na hora certa, Deus honra e a coisa acontece. E como surgiu esse feeling de ser apresentador de shows? Como que começou isso aí? Então, começou também aqui em Barretos. Na época o diretor, o Cássio Andrade Leite, que era diretor cultural, como eu não tinha muita oportunidade na arena, ele falou: Cuiabano, eu sei que você gosta de brincar com o público enfim, vamos fazer o seguinte, o Barretos inovou naquela época, de 99, 98, 99, anos 2000, de levar mais de um show na noite. Então era 2 shows, 3 shows, e assim até hoje isso virou um formato, é praticamente um festival, né, que existe hoje nos rodeios. A maioria dos grandes rodeios hoje faz até 4, 5 shows na mesma noite. E ele falou: vai pro palco e anima o público enquanto a gente faz a troca do artista, que é meia hora, 40 minutos. Eu falei: pô, legal. Só que eu sempre gostei, porque eu pus na minha cabeça que ser um comunicador, ser um locutor de rodeio, eu penso que é maravilhoso. Só que eu não quis me limitar, isso me ajudou a abrir mais meu leque. E apresentar shows, como eu não tinha muita experiência na arena, muito poder de persuasão ou de convencimento, né, ou de improviso, o palco ali eu tocava música mais livre, porque o rodeio é muito técnico, é um esporte. É você ser um narrador esportivo. Não é ser um locutor, é ser um narrador esportivo. Certo. Né? E o palco me dava mais liberdade de brincar. E a partir daí eu comecei a usar isso a meu favor, criei um novo formato de apresentar shows no Brasil, que é o entretenimento, levando aquela expertise que a arena já me trazia, de convencimento, de poder mexer com o público e animar o público, e tocar música e fazer o que tinha que acontecer, e fazer aquele imbróglio ali, aquele enche-linguiça, até o artista ficar pronto. E isso virou
se tornou uma profissão, um formato. Tanto é que hoje outros locutores, influenciadores digitais querem ser apresentadores de shows também. Então acredito que a gente foi pioneiro, criou uma profissão. E eu acredito que isso tem dado muito resultado e a gente consegue abrir mais o nosso leque de trabalho, fazendo grandes festivais hoje no Brasil de música, né? E tudo começou aqui também no palco de Barretos. E a partir daí eu fazia os lançamentos da Festa de Barretos em outros lugares, né? Sempre a gente teve muito apoio do Jerônimo, do Usen, né? Do Kaká, dessa turma que eles eram, são ainda, né? Os grandes diretores e presidentes, né? Que passaram aqui. Até que em 2006, o Marcos Abud era presidente, ele sugeriu para que eu fosse num navio sertanejo, o primeiro navio sertanejo que teve, para fazer a apresentação da Festa de Barretos no navio, que era o navio do Bruno Marrone, Edson Hudson e outros artistas. Foi o primeiro cruzeiro sertanejo. E lá eu tive a oportunidade, foi eu, Kaká, Rainha, Princesa, eu tive a oportunidade de apresentar os shows e conhecer o Fernando Clemente da GBM e o Marcos Audiomix, da Audiomix. A partir daí comecei a trabalhar com eles, aí veio o Caldas Country, aí veio os Vila Mix, os grandes festivais do Brasil, depois Sertanejo Pop Festival, Festeja, Boteco do Gustavo Lima, Curitiba Country Festival, enfim, comecei a fazer todos esses grandes festivais, apresentar e animar esses grandes festivais, né? E agora estamos em 2 projetos importantes, que é o Boteco do Gustavo Lima, estamos desde 2018, e também o Festival Histórias, que é o show do século, que reúne aí os amigos, mais algumas outras atrações. E a gente consegue conciliar muito bem isso, tanto fazer os grandes rodeios, e muitos rodeios hoje, eles me contratam tanto para fazer arena, como também para fazer o palco, em 2 entregas. Então a gente conseguiu contemplar e fechar melhor esse pacote, da gente poder ter a liberdade num palco para vender bem o artista, o patrocinador, vender bem ali a família, animar o público, as marcas, ser bem colocadas, posicionadas, a gente valorizar o evento, a importância dele, e a parte do rodeio, né, não tão distante disso, fazer isso, mas também dar o valor que o rodeio merece em relação à parte mais técnica de uma narração esportiva e de levar essa emoção e mostrar a verdade no momento de cada apresentação. Eu sempre falo que o rodeio ele é uma bolha. E grande, hein? Mas no que eu quero dizer, ela é pequena, a parte de comunicação, né? A comunicação do rodeio, a mídia do rodeio em si, ela é pequena. Fica em torno ali eu cito 6 nomes aqui, 5, 6 nomes e tal. Eu sempre falo que foram poucas as pessoas que conseguiram sair dessa bolha e atingir outras mídias. Você foi entrevistado pelo lendário, né, que Deus o tenha, João Soares. Você foi no Piunte, você foi no... Danilo Gentili, naquele outro humorista, eu esqueço o nome dele. Fábio Porchat. Enfim, várias outras coisas. E isso eu sempre falo que quando alguém sai da bolha, isso foram poucos. Isso foi Marco Brasil que saiu, foi Toro Bandido, Adriano Moraes. Essas pessoas que saíram da nossa bolha... Asa Branca, né? Asa Branca, saíram dessa bolha e foram para fora, para as pessoas conhecer, porque é importante. Levamos, né, o nosso esporte além do nosso próprio métier, né? Da nossa própria bolha. A bolha que eu digo que é o nosso público, as pessoas que entendem de rodeio. E como que é isso para você, assim, essa relação? A música ajudou? Foi Barretos? Como é que você chegou nesse know-how de conseguir essas... Cara, eu falo, primeiramente foi Deus e a minha perseverança. Eu não esperava que fosse... Eu gostaria muito que fosse assim, porque eu sempre tive um desejo de ser um profissional conhecido e reconhecido no Brasil, e trabalhar bastante, mas Deus preparou, realmente foi o homem aquilo que ele pensa, né? E aquilo que ele acredita, aquilo que ele sonha, através da fé ele vai construindo isso ao decorrer dos anos. E realmente foi uma situação que, eu lembro, isso começou um pouco, eu vou voltar mais além ainda, de uma história que eu acredito que você não acompanhou na época. Eu fiz um filme, chama Buena Sorte, em 95, 96, com Marcos Palmeira, que fez o Zé Leôncio agora no Pantanal. Era um filme que ele ganhava o rodeio de Barretos, e era um filme de cavalo, Uberaba, quarto de milha, apartação. E eu fiz uns testes aqui na Arena, eles vieram gravar aqui, e a Tânia Lamarca, na época diretora, me escolheu para ser o locutor que ia fazer a parte da cena do rodeio do filme. Mas só que a coisa ganhou uma proporção tão grande
que eu fui fazer os lançamentos do filme no Brasil inteiro. Fizemos várias capitais e a gente chegava a cavalo, o Marcos Palmeira, os atores, e eu puxando ali, narrando o caminhão de som, e eu narrando a cavalo, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre, interior de São Paulo. Então a gente rodou o Brasil até chegar ao Festival de Cinema de Gramado, onde o filme concorreu ao Kikito no Festival de Cinema de Gramado. E eu apresentei o filme no Festival de Cinema de Gramado, no Palácio dos Festivais, contando um pouco da nossa cultura sertaneja e do que o filme representava no agronegócio e na nossa cultura do interior do Brasil. Então isso foi inédito, eu tinha 18 para 19 anos de idade, e narrar no Palácio dos Festivais, na época Zé Wilker, né, que já faleceu também, era o mestre cerimônia com outra atriz, não sei se foi Marília Pera. Então já é muito fora da caixa isso, já era muito fora da curva. E aí fiquei muito amigo do Marcos Palmeira, ficamos amigos pessoais dele vir na minha casa, eu ficar na fazenda dele em Teresópolis, na casa dele no Rio, fazer o arraial dele. Eu gosto muito também de fazer arraial, puxar quadrilha, eu gosto demais disso aí, né, de festa junina. E a partir daí eu já vi que ali eu poderia ir mais além, por causa do filme. Aí morei no Rio de Janeiro uma época, vim e voltava temporadas, tirei um DRT de ator, fiz alguns filmes publicitários para algumas empresas a nível nacional. E eu falei, pô, eu vou para televisão, o rodeio está muito difícil para mim, eu vou para televisão, eu vou para o teatro, vou fazer filme. E pus isso na minha cabeça. E foquei muito, fiquei muito tempo, fiquei praticamente 4 anos no Rio de Janeiro tentando, até que a parte da locução, realmente a vocação tocou mais forte, Deus abriu o caminho, que foram 2 vertentes. A primeira vertente foi quando em 2003 o Alcimar de Paula veio a Barretos, me viu aqui apresentando show, e um pouquinho na arena, falou, vou levar esse cara para vaquejada no Nordeste. E narrei vaquejada 2003, 2004, 2005, até 2009. E a outra vertente, o outro pilar, foi em 2006 nesse navio, que eu acabei de contar, que abriu portas para o show business nacional. Então foi de tudo um pouco. O que me levou a estar numa posição, vamos falar assim, como você disse, fora da bolha, ou um pouco além da bolha, ou fora da caixa, foi realmente eu buscar ser um comunicador de rodeio, um apresentador de shows, um locutor de arena, um cara que já fiz formaturas, já fiz baile, já fiz show sozinho, gravei música com Marília Mendonça, fiz um monte de coisa, gravei músicas que estouraram, comecei a fazer muito CD, distribuímos 5 milhões de CD no país em 5 anos, de 5 a 7 anos, foram 5 milhões de CDs, a gente sempre fazia um CD aqui para Barretos, entreguei esse CD aqui 8 anos, era 100 mil CDs promocionais, então isso foi ajudando, fortalecer o nome, gravando música, andando no trade, no métier musical e também nunca largando do rodeio. Até o Flávio Junqueira e o Paulo Emílio brincam comigo, falou, cara, você é um cara que conseguiu sair da areia, da terra e subir num palco como um artista. Por que você ama tanto o rodeio assim? Por que você valoriza tanto assim? O rodeio muitas vezes foi injusto contigo, ou o trade do rodeio não te valorizava. Eu falei, não importa, eu sou do rodeio, eu vim do rodeio, eu sou de Barretos, da terra do rodeio. Eu amo a festa do peão, eu amo estar narrando um competidor que veio da roça, que o sonho dele é ser um campeão em cima de um touro, né, nesse desafio brutal, descomunal, desproporcional, né, da sinergia do homem e do animal. Isso é uma coisa que me fascina muito. E aí eu comecei a me aperfeiçoar mais na parte, vamos falar, do brete para trás, né? Eu era muito do brete para frente, mas a hora que você pega do brete para querência, estuda mais aquilo, conversa mais com o tropeiro, procura se relacionar mais com os competidores, a partir daí você começa a entender melhor o que eles sentem, o que eles pensam, você tem muito mais argumento para poder defender um tropeiro, falar daquela boiada, do investimento dele, do que aquilo representa no mercado. Eu fui buscar essas informações que eu tinha dos shows, mas parece que tinha um bloqueio ali no rodeio em relação à minha entrada. Porque eu nunca imaginei, e eu comecei a ter até um certo preconceito. O cuiabano virou um artista, virou um locutor de show. E não tinha nada a ver, eu sempre fui locutor de rodeio. Mas o próprio rodeio, às vezes ele se burla, não dá oportunidade para quem o defende. E a minha missão nunca foi somente buscar oportunidade. Claro que a gente sonha
em ser um grande locutor de rodeio, sonhava em ser um grande locutor de rodeio e hoje vive disso. 90% da minha agenda é rodeio no Brasil. Mas eu tinha um desafio, que era vencer a barreira do preconceito, vencer a barreira da discriminação, vencer a barreira do locutor que estudou, do locutor que às vezes não era tão do trecho assim. Eu sempre fui do trecho, eu vim da roça, meu pai veio da roça, eu sempre convivi muito em Goiás. Foi quando o Johnny Palestino, que é o terceiro palanque, vamos dizer assim, me levou para Goiás e eu comecei a fazer os rodeios da Companhia João Palestino. Chegou um momento que 90% da minha agenda do Brasil era no estado de Goiás. Somente no estado de Goiás, de 90 e poucos municípios que fazem rodeio, sindicatos, eu já fiz 62 municípios no estado. Então ali, de Goiás, com Caldas Country, com a música, com Barretos, com os festivais, a coisa foi ganhando proporções que chega nessa justificativa e nessa pergunta que você me fez de como tudo aconteceu. Você... essa questão assim que eu acho, inclusive a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar como comentarista com você, se eu não me engano, eu agora não lembro agora se foi em Goiás ou foi aqui em Minas aquela vez. Foi em Taquaral, Minas Gerais, no rodeio do Paulo Miranda. Que eu fui de carona, que você estava em Divinópolis, né? Eu estava fazendo a Divina Expo e fui para lá, exatamente. Eu estava rodado lá, falei, quem tá indo pro rodeio que eu vou? Eu já pedi uma carona já, a primeira vez. E aí que a gente, o Adriano Duarte, ele sempre fala uma coisa pra mim, você nunca vai conhecer uma pessoa se você não... Conviver com ela. Se você não dividir um quarto com ela, você não viajar com ela. E ali a gente passamos aqueles se aproximando. Aqueles dias juntos. Ficamos uns dias de Divinópolis. E a gente tinha uma barreira que era o seguinte, o Eugênio, vai vazar um pouquinho do áudio aí que a gente tá aqui no rancho, no parque. Normal, sempre passa uma moto, um carro, normal. Mas faz parte, né? Tem que ter barulho. Rodeio e festa do peão e parque do peão e com o Eugênio José tem que ter barulho. Minhas entrevistas sempre tem barulho. Bom, a partir daí, eu lembro que o próprio Eugênio, eu estava, acho que no rodeio em Minas, eu estava dando uma entrevista para o canal R7 da Record. Era uma entrevista, era um chat, não sei como é que fala isso. E o Eugênio, ele é muito ligado em tudo que está acontecendo no meio. Se tem alguma novidade, o Eugênio, vamos dizer que hoje ele é o primeiro a saber, um dos primeiros a saber do trade, do mundo do rodeio. Ele é muito conectado. E eu estava lá num chat, não avisei ninguém, a hora que me dá na tela lá o Eugênio fazendo questionamentos e perguntas do próprio trade, do rodeio. Eu nem lembrava disso. E até assim, com todo respeito, né, querendo saber de mim algumas coisas, porque meu nome já estava aparecendo bastante. E aí o Eugênio veio para me testar mesmo, na tora. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque eu falei, a partir do momento que você chama a atenção do Eugênio José, é porque alguma coisa já está acontecendo. Né? Porque ele é o Léo Dias do rodeio. Eu não sou foqueiro, não. Não foqueiro, não, Léo Dias. Entendeu? Não, mas só que o Eugênio tem um outro foco. O foco do Eugênio é também um foco jornalístico, né? Ele tem um trabalho com um viés jornalístico muito importante, informação, né? Informativo, autoexplicativo, né? Que dá para o público que às vezes não acompanha, ou as novas gerações que estão vindo para o rodeio agora, entender e compreender melhor o esporte para que se criar admiradores novamente, que nós tínhamos muitos admiradores, como eu disse, na década de 90, as gerações foram mudando um pouco, todo mundo migrou muito mais para a área de show business e o rodeio ficou ali, com os mesmos apaixonados, né? E com quem realmente vive dele. E o rodeio é um show. E o que é a nossa missão, a minha, a sua, de todos os profissionais de rodeio? É realmente trazer essa nova geração que gosta de show e tá com esse pessoal, trazer esse público para o rodeio. O rodeio começa, o show é meia-noite. A gente entra numa arena hoje 8 horas da noite, pouca gente. Dá 11 horas da noite, o povo está chegando para o show. Eu penso que a gente tem que pensar num novo modelo, mas não, o horário não importa. O que a gente tem que fazer é trazer esse público para que acompanhe. Nós temos que cada vez mais nos profissionalizar, ter boas atrações dentro da arena, bons competidores, bom curral de touros, boas apresentações, emoção, bons locutores, bons juízes, para realmente as pessoas saírem para admirar e ver o show que é o rodeio, o esporte, o rodeio que antecede aí os grandes shows de artistas no Brasil. Então a nossa missão é priorizar cada vez mais o esporte rodeio, valorizar o esporte rodeio e atrair novos seguidores. A gente com o microfone na mão, a gente
comete algumas gafes. E teve algum momento assim difícil que você passou na arena ou em show, alguma apresentação? Ah, Uma cara, uma acontece. história engraçada? Então, falando da informação, então eu sempre priorizei muita informação dos competidores dentro do rodeio. O que me irrita um pouco, que às vezes vão falar que é uma gafe, eu penso assim, acontece, mas errar a ficha de boi, eu sei que tem às vezes a ordem do curral, e às vezes na hora do manejo, muda, e às vezes troca a porteira, mas o assessor tem que estar muito atento nisso, para a gente não trocar nome de competidor, nem nome de touro, porque isso é uma coisa que você está anunciando ali, como é que vai estar... Eu sei que acontece de mudar na hora, mas é uma coisa que eu me preocupo muito em não cometer esse erro de trocar a ficha, e normalmente o assessor te põe às vezes nessa embarcada aí, mas é normal também de acontecer, não pode ser sempre, isso é raro, a gente vai se aperfeiçoando cada vez mais nisso, mas tem algumas coisas hoje que não é nem questão de ser uma gafe, é questão às vezes o mimimi está tão grande de ser mal interpretado. Então hoje aumentou muito o nível do que você pensar e o que você falar, como você se expressar, para não agredir, ninguém possa se sentir prejudicado. O Cacá me falou também que é o seguinte, você fala uma coisa e a pessoa interpreta outra. Ela interpreta do jeito que ela quiser, é muito complicado. Então já teve ocasiões, por exemplo, teve um boteco do Gustavo Lima em Brasília, que eu fiz um discurso pró-família, pró-Brasil, não citei nome de candidato, não teve problema nenhum em relação a isso, só defendi a música sertaneja, o rodeio, a família, a liberdade, as nossas origens. Isso deu maior chabu. A imprensa toda veio, locutor bolsonarista abre show de Gustavo Lima e narra show de Gustavo Lima, e quer dizer, não tinha nada a ver, criaram uma narrativa que isso no primeiro momento me prejudicou, graças a Deus está tudo certo, porque qual o problema em você defender os seus valores hoje? Então essa guerra política, essa polarização, deixou a gente numa situação que não tinha nada a ver, não tinha nada de errado, valorizando realmente o que tem que ter valor, e abrindo o maior show do Brasil, que é do Gustavo, e a partir daí a mídia bater pesado. Né? Sabe por que a gente tem um motivo aí? Todo mundo sabe, ninguém precisa explicar, né? E teve agora uma outra situação que aconteceu que me deixou bem aborrecido, né? Eu acho que é a primeira vez que eu estou falando isso numa entrevista. Estava fazendo um show no Allianz Parque, e eu não sou DJ, eu sou locutor, eu apresento shows. E o DJ do evento, o DJ que estava no evento, ele tocou a música, estava na Copa do Mundo, de vários times do Brasil. E era um festival de música dentro do Allianz Parque, que é o estado do Palmeiras. Tocou o hino do Palmeiras, o hino do Flamengo, o hino do São Paulo, só que também tocou um pedacinho do hino do Corinthians. Isso deu o maior chabu, caiu no meu colo, estou pagando uma conta que não é minha, né? Esclareci isso com a torcida do Palmeiras, né? Minha família é toda de origem italiana, todo mundo é palmeirense. E aí ficou uma situação ruim de uma coisa que eu não fiz, porque eu não toco, eu não sou DJ, eu não sou MC, eu sou apresentador apenas, eu falo, eu não fico com o equipamento na mão. Inclusive o próprio DJ assumiu a culpa, fez um vídeo. Só que quem que estava ali na bola da vez? Quem que estava apresentando os shows? Era o Cuiabano Lima, mas eu não fui eu que pedi para tocar, eu não pedi para tocar hino, eu não sabia que aquilo ia acontecer e acabou repercutindo isso aí, mas já pedi desculpa à torcida do Palmeiras, não tem nada com isso, o DJ já pediu desculpas e eu estou contando isso, que é uma maneira de você ficar mais atento e às vezes você cai em umas ciladas que não é você que provoca, é a própria situação ali. Então é dobrar o nível de atenção do que fala, do que pensa, do que vai tocar. Tem músicas que eu penso que não são pertinentes para tocar com o público, tem muita música ruim hoje. Então vamos procurar tocar música de qualidade. Tem muita música que às vezes dá uma conotação, tem falas que pode dar uma conotação que não é a veracidade, não é aquilo que a gente quer transmitir. Então essa interpretação voluntária que cada um tem o livre-arbítrio de ter, às vezes deixa o profissional hoje da voz, da música ou da locução numa situação difícil que a gente não gostaria de estar, porque não é a nossa intenção. A nossa intenção sempre é valorizar, respeitar, fazer o que tem que ser feito e agregar valor. Você participa da seleção do repertório ou você larga pro DJ? Eu deixo pro DJ, que está na hora, porque normalmente a gente trabalha com freelance ou trabalha uma temporada ou 2 temporadas com DJ só. Mas algumas coisas eu dou palpite, mas 90%
o DJ tem que estar atualizado e deixa a coisa rodar. Claro que tem algumas coisas que eu gosto, mas normalmente tem uma sinergia boa do que o próprio mercado musical apresenta. Por exemplo, eu não tenho um estilo igual o Palito. O Palito é 100% moda antiga. Eu mesclo moda antiga com moda atual, com sertanejo atual, com sertanejo antigo, com flashback, com rock. Eu gosto de tocar meio tudo, mas eu sou muito criterioso com trilha. Como eu faço muito improviso em aberturas de rodeio ou aberturas de shows, eu sempre dou um speech, uma fala motivacional, reflexiva, valorizando as pessoas, o público, né? Tentando dar emoção naquele momento. Então as trilhas de impacto, as trilhas que me motivam, que me empurram a criar, né, essa locução de improviso, a fazer essa narrativa que levanta e dá um astral, uma valorização para o artista e para o evento. Como você lida com as críticas? Cara, a gente tem que aceitá-las, assim como a gente aceitar, tentar aprender se elas forem construtivas, depende de quem vem a crítica também. Tem pessoas que não agregam nada, que não representam nada e que querem criticar porque não te conhece. Você falou muito bem, quem me conhece sabe quem eu sou. Quem não me conhece está as portas abertas a me conhecer. Então a crítica, ela vem de duas maneiras, ou num tom de inveja, de pessoas que não querem agregar valor com você, ou a crítica vem num tom positivo. Tipo, aquela montaria, aquela situação que você fez, eu penso que você pode fazer melhor assim. Aí beleza, legal. Porque as pessoas, a crítica construtiva é uma crítica feita com respeito e dada por pessoas que a gente vale a pena ouvir. Agora tem crítica de pessoas que você não vale a pena ouvir. São pessoas que não agregam valor ou que têm menos conhecimento que você, ou então que estão te perseguindo. Algum touro já te pegou na arena? Cara, atropelar não, mas carreirão, derrubar pro outro lado da cerca, passar por cima, graças a Deus eu não vacilo. Quando eu era mais jovem um pouco, né, lá no começo, eu narrava muito perto do touro ali. Hoje a gente já aprendeu, primeiro você está atrapalhando, às vezes, o curso da montaria. Né, jogar chapéu, você pode mudar o curso da montaria do touro. Narrar muito perto, você pode mudar o curso da montaria do touro. E principalmente, você está tirando a visão da transmissão. Sim. De quem está filmando o rodeio. O posicionamento de o câmera. Posicionamento de câmera. Quando na arena, eu procuro saber onde tá. Eu fico, se tem um tempo que eu fico puto, é quando eu tô na arena ali fazendo meu trabalho e eu passo na frente de uma câmera. Eu fico puto, porque eu sei o que é você tá narrando e alguém passar na frente da câmera. Então é complicado, então o posicionamento de câmera, ela tá no brete e tá acompanhando o movimento do touro, que normalmente, quando roda ali naquela situação. Então, porque eu como locutor, eu não tô... Olha, daqui a pouco o locutor tá subindo em cima do boi. É quase subir em cima do boi. Inclusive, nas lives que teve no ano de 2021 e 2022, eu achei aquele formato ótimo. Você encosta ali na arena, faz uma plataforma, você narra com tranquilidade. Tem a Sharkade, que eu acho que fica longe do brete, é uma coisa que veio dos Estados Unidos, que não me apetece muito, que está mais longe. Mas você achar uma posição perto do brete, que você fique numa situação até mais segura do que ficar dentro da arena. E mais confortável. E mais confortável para você acompanhar melhor. Na live aqui de Barretos, ali para baixo do camarote da Brahma, montaram ali, a gente narrava ali do lado do brete, do lado velho, e com a mesma emoção, não precisa correr aquela correria dentro da arena, um risco do touro te pegar, você atrapalha a visão do cameraman, do quem está posicionado, você não fica menos preciso, mas eu gosto muito da arena. Eu aprendi a narrar na arena, então sempre narro na arena, mas tem outras possibilidades. Hoje não é uma necessidade ou uma prioridade para mim narrar dentro da arena, que é pôr do lado da arena, que eu sempre mantenho uma certa distância. Por isso que eu penso que eu sempre corri menos risco de ter algum acidente dentro da arena. Inspiração de locução? Inspiração de profissionais? Locutor profissional, alguém que você admirava antes de começar, assim? Cara, a gente admirava muito, que na verdade essa coisa do técnico veio aí com essa história do Almir, né? De narrar mais peão, mais touro e tal, que é muito bacana. Mas eu gostava muito das evoluções e das narrativas do Barra Mansa e do Asa Branca. O Barra sempre foi muito bom nos dois estilos, Cutiano e Touro, mas ele tinha o feeling de contar algumas histórias, de valorizar, de dar o pitaco ali, trazer de lá, que na verdade o pai de tudo foi o Zé do Prato, né?
partir do Zé do Prato, tudo mudou. Tudo bem que teve Oreste de Ávila, o primeiro locutor do Brasil, o chão é limite, segura peão, mais elegância, elegância quer dizer rapidez. Essas frases que o Oreste de Ávila trouxe para o rodeio, que era daqui de Barretos, o Orestes, aí veio o Zé do Prato que mudou tudo, né? Então, assim, aquele senhor, né, o Zé, aquele crioulo era diferente dos iguais, né? E a partir daí veio, né, o Asa Branca com o Meneghelli na época, que incentivou ele, veio o Pira, né, o Barra. E, então essas pessoas, todos eles, com animação, eu tinha uma inspiração com o Asa Branca de animar o público, e tinha com Barra Mansa e com o Pira, né, que é da minha geração, o Pira é mais velho que eu, né, eu vou fazer 30 anos de rodeio, o Pira deve ter quase 40, se não tiver 40 já. De ter persuasão, de falar bem, de comunicar bem, de ter improviso. Eu gosto muito dessa coisa do improviso, de você trazer as pessoas aqui na mão, levar essa locução vibrante e narrar a montaria como tem que ser narrada, vivendo aquele momento. Então são grandes referências que eu tive, Asa Branca, Barra Mansa, Zé do Prato, né, o próprio Pira. Então são boas lembranças aí de grandes referências aí que a gente tem até hoje. Você não, no geral, os locutores abriram um pouco mão do verso, né? Mas você tem esse dom, né? Eu acho que eu posso dizer assim, quase meio de repentista ali, de criar um negócio de improviso na hora, de fazer um trem, que você falou do improviso. Você não abandonou esse negócio do verso, né? Eu vou ser bem honesto. Eu praticamente não faço aquele verso mais decorado de rodeio. Certo. Alô, Morena, não. Quando eu estou no palco, eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Mas dentro da arena, quase 100% do meu trabalho é improviso. Então, se sai alguma coisa com música, é em cima do improviso. Então, não é mais aquele versão de 10, 15 minutos, que é muito bonito, os poemas, como o Marco Brasil faz. Eu não tenho esse estilo de ser poeta dentro da arena, mas sim de levar a emoção em forma de improviso, com a música ali na hora. Então, não tem muito preparo. É inspiração divina, o Espírito Santo me usando, e levo muitas palavras de emoção, de reflexão, de persuasão, que fazem com que o público se identifique. Eu sou muito mais de momento do que trazer um poema decorado. Por exemplo, eu entrava na arena, para chegar aqui viajei 70... Não. Há muitos anos eu abandonei o verso tradicional. Alguns lugares, Goiás, gosta do versinho, a gente solta 1 ou 2 no máximo no rodeio. Entendi. Porque realmente o rodeio, eu penso que quando você tem um tempo, você pode criar. O tempo que eu tenho para criar, eu vou no público para animar. O tempo que eu tenho de livre ali, de valorizar, ver alguma situação, tentar arrumar a casa de alguns problemas que acontecem, você ser mais explicativo ao público de uma maneira que não fique taxativo e nem que o público deixe de entender. Por exemplo, o peão para no boi, o juiz desclassifica ele porque teve alguma irregularidade, o público não entende. Você, de certa forma, o juiz não está com o microfone na mão. E não adianta chamar juiz para explicar, porque é pior. O juiz foi feito para julgar, o locutor foi feito para falar. E cantor para cantar, então cada um na sua. A partir daí tem situações, já aconteceu de peão se machucar, competidor se machucar gravemente, e você transformar aquilo em energia, tentar não deixar a energia da festa cair, improvisar em cima da dificuldade, transformar aquilo num ambiente um pouco mais leve em alguns momentos difíceis. Isso também faz parte do dom e do talento. Oração, como você lida com ela? A oração é uma coisa todo dia, né? Qual que é a sua religião? Eu sou católico, apostólico romano, e depois sou batizado, né? Porque minha mãe me batizou dia 5 de setembro de 1976. Poucas pessoas sabem a data de batismo e poucos têm a certidão de batismo. Eu tenho a certidão e sei o dia que eu fui batizado, que é o dia que você nasce para Cristo, né? A partir daí, na religião, né, católica. Depois que eu me casei, depois de um tempo, em 2018, eu conheci a segunda igreja presbiteriana, minha mulher frequenta, é batizada lá, e comecei a frequentar. Eu adoro louvor, adoro música gospel, e me identifiquei demais. E também me batizei na evangélica, na presbiteriana. Então eu frequento as duas igrejas, que você não muda de religião, você muda de igreja. Cristianismo é um só, Bíblia é uma só. Quando você muda da católica para a evangélica ou da evangélica para a católica, você não muda de religião, você muda de igreja. Somos todos cristãos, acreditamos em Cristo, na palavra de Cristo, na ressurreição. Então eu lido muito bem com isso, ajudo as duas igrejas, sempre frequento, porque eu gosto muito de quermesse, de Santos Reis, sou devoto de Santos Reis,
sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, de São Miguel Arcanjo, Arcanjo Miguel e todos os arcanjos, e eu tenho uma relação muito tranquila em a questão de adorar a imagem e a questão de ser litúrgico como Bíblia dentro da palavra de Deus, e isso não me traz conflito. Pode trazer conflito para a igreja. Para mim, eu lido muito bem com isso e eles respeitam muito isso também. E você leva isso para a arena, essa convivência? Eu levo isso para a arena. Tanto é que no show do Dave Leonardo aqui em Barretos, numa segunda-feira que tinha 50 mil pessoas, que era um show de fé, né? Ele é um evangelista, né? Um evangelizador. Eu fiz a abertura dele realmente pregando isso. Tinha muitos evangélicos e muitos católicos. E de outras religiões também. E muitos cristãos e de outras religiões. E a gente levou muito isso da palavra, né? Tá lá no meu canal do YouTube, quem quiser assistir, tá no meu Instagram alguns trechos daquela abertura que, na minha opinião, como reflexão e momento de fé e de a gente mexer com o coração humano e dar essa vibração e pôr Deus em primeiro lugar na vida e mostrar que Deus é a sua maior riqueza e a sua família, para mim foi uma das melhores apresentações que Deus me honrou e me deu a sabedoria para falar muita coisa boa. E para mim foi uma das melhores, como é que a gente fala, performances que eu tive dentro do meu trabalho, na minha história aí. Então eu fiquei muito feliz com aquilo. Então eu lido muito bem, eu gosto de fazer oração. A gente hoje tem que fazer uma abertura muito mais rápida dentro de um rodeio. A gente tem que, então eu procuro cada dia, se eu estou num rodeio que eu sou locutor e faço 4 aberturas, eu procuro 4 dias fazer uma abertura diferente da outra. Então eu pego temas, um dia eu trabalho mais o competidor, primeiro dia de rodeio, chegou agora, deixou a família em casa, deixou o pai, deixou a mãe, é a luta, é a busca de ser um campeão, começa agora, é o primeiro passo, acredita, amanhã o sol nasce de novo, mas agora é a tua hora, falo das dificuldades, então eu vou muito na vida do peão, o que representa para ele aquele primeiro dia. E também, ou posso fazer isso numa final, ou eu inverto, valorizo mais a festa na abertura e o público. Aí tem um dia que eu falo muito dos patrocinadores e de quem não fala no nome de empresa, mas a importância que é o dinheiro para um evento, o apoio financeiro para um evento. Aí outro dia eu falo da família, outro dia a gente faz uma abertura mais sertaneja, eu falo do mundo rural e do agronegócio. Então eu vou criando temas para uma abertura ser diferente da outra e tudo dentro do mesmo contexto, que é valorizar o rodeio, o agro, a música sertaneja, a música caipira e o próprio evento. Nesse convívio com os artistas, você tem alguma amizade mesmo que não seja só profissional? Que não seja profissional graças a Deus, é 100%. Mas sou muito próximo, tenho grandes amigos, o Zé Neto, o Cristiano, o próprio Marrone, né, o Bruno, o próprio, vamos falar, o Cristiano Araújo, convivi muito com ele, já foi na minha casa, Eduardo Costa já foi na minha casa, o Jorge Mateus, né, a gente tem uma proximidade muito forte aí de muitos anos, o Edson Hudson, a gente tem muita liberdade, sempre que encontra a gente conversa bastante, e tem com muitos empresários, né, dos artistas, a gente tem muita proximidade com os empresários, né, que tocam a vida desses artistas, com o Israel Rodolfo, né, que a gente ficou muito próximo aí nos últimos anos, eu fiz o DVD deles, o último, então graças a Deus, sim, Daniel, praticamente muita gente boa aí. Tem alguma festa que você não fez? Gustavo Lima, né? Esquecer do bebê não dá, bebê. Tem alguma festa que você não fez e que você gostaria de ter feito? Várias, vixe, várias. Americana eu nunca fiz, assim, o rodeio. Então tamo junto. Entendeu? Americana, que eu não sei porquê, inclusive encontrei o Guilar no aniversário do Matheus Calil. Parabéns, Matheus Calil, fez uma festa linda de 50 anos, nós estivemos juntos lá, parabéns. O menino que anda e vende picolé. O menino que não anda não vende picolé. Né? Ele é o menino que anda e vende picolé. Ele vende tudo, né? Ele é vendedor. E aí, encontrei o Guilar, falou, vai lá Americana, falar com meu pai, com o Beto Lar. Mas graças a Deus, sim, Americana é uma grande festa que eu nunca fiz. E outra festa que eu nunca fiz, que já bateu na trave 10 vezes, é Colorado. Até hoje não deu certo ainda. E assim, tem nem... Agora o resto nós já bateu em tudo aí. Não tem muita festa boa. Assim, eu falo de referência, né? Já fiz a Divina Expo, Rio Verde, né? Grandes festas no interior do Barretos, geralmente então, Jaguariúna. Geralmente eu pergunto assim, no final da entrevista pro cara assim, se você não fosse isso, você seria o quê? Mas você já foi tanta coisa. Já foi tanta coisa. Se você não fosse locutor, o que você acha que seria? Ah, cara, sim, igual você falou, eu tinha 2 sonhos. Você é eclético, né? Eu tinha 2 sonhos, roça, 2 R, roça e rodeio. Rodeio e roça. Então, o rodeio, Deus abençoou, como apresentador também. E eu sou produtor rural também. Então,
virei rancheiro aqui dentro do Parque do Peão. Você quer um sonho? É um Então, sonho realizado. Então, eu fico imaginando assim, você me conversou, a gente conversou bastante aqui sobre, ele me apresentou o rancho e eu fico pensando assim, você imagina com aquele cara lá da rádio que estava caçando uma coisa com mais, que eu sei que você ficou muito tempo fora de Barretos, no palco, sem narrar. Só no palco, sem narrar. A gente sabe dessa história. E aí, hoje tem um rancho aqui dentro do parque, acho que isso é uma coisa assim também de algo, uma conquista assim que talvez lá atrás você nem tenha imaginado, né? Eu nunca imaginei, é coisa de Deus. Agradeço demais o Jerônimo Luiz Musetti, o Usen, que me deram essa oportunidade. Claro que a gente teve que conquistar, comprar, mas veio de uma forma... Aqui não é só comprar não, tem que ter a aprovação de quem está comprando. Aqui tem que ter o aval da diretoria. De quem está comprando. E eu fico muito feliz de hoje ser amigo de todos eles, ter o respeito de todos eles, e eu vou mais além. Eu fiquei muito feliz o ano passado, na posse do Usen, né? Você está vendo esse brochinho aqui? Então a gente carrega, tá de cá ou de cá? Aqui, ó. Tem um broche aqui que é a roseta do clube. Então a gente carrega isso aqui no coração e no peito, né? No coração e na camisa, né? É a segunda pele. Sou apaixonado por Barretos, estou secretário de turismo aqui no município, também na instância turística. Eles me concederam, além de ter a oportunidade de comprar um rancho, um título de independente, de associado independente honorário. É um título também para quem prestou relevantes serviços à associação ao longo dos anos, né? E o honorário é quem já ajudou o clube, os independentes no Brasil. O benemérito é regional, municipal, o honorário é nacional. Então, me tornar associado independente honorário, ter um rancho, um espaço aqui dentro, ser um dos locutores da Festa do Peão de Barretos, ter o respeito e admiração da maioria deles, para mim é uma grande conquista, é coisa de Deus, né? Ter o respeito dos profissionais de rodeio hoje, do show business, né? Do pessoal do mercado da música. Então, graças a Deus, Deus só honrou, Deus e Nossa Senhora nos abençoa, e eu me sinto muito bem com tudo isso, e de certa forma me senti muito honrado de poder ter feito parte da história recente da política brasileira, de ter minhas convicções e ter feito a minha parte em tentar ajudar o país a ter a sua liberdade, as suas prerrogativas, né, de respeitar aí a Deus e a família, né, nossa fé, nossa religião, respeitar pai e mãe, a família, pregar isso de uma maneira muito que tem a ver com o nosso mundo, que a gente teve muito apoio do agronegócio e do rodeio com o presidente Jair Bolsonaro. Então também ser um homem, um locutor, um apresentador da confiança e ter o prestígio de um presidente da República, de ministros, fazendo o que eu faço como artista, porque eu não sou político, nunca fui candidato a nada, não tenho essa pretensão, não seria político se eu não fosse locutor, mas eu tenho uma missão de agregar valor e de aproximar pessoas, de contar uma bela história e de contar uma história que seja importante e venha agregar valor na vida das pessoas, que isso também agrega valor na minha. Quando você conta ou fala, você também faz auto-reflexões. Então eu tive essa oportunidade também. Agora, se eu não fosse locutor de rodeio, de jeito nenhum, eu também não seria advogado, porque eu me formei em Direito, né, produtor rural já somos, enfim, eu penso que se eu não fosse locutor de rodeio, eu não seria absolutamente nada, porque eu não sei fazer outra coisa, eu não sei falar, me comunicar. Então, estaria na comunicação de algum outro jeito, né? Mas sempre comunicação, né? Vou narrar futebol, nunca tive vontade de narrar outro tipo de esporte, a não ser vaquejada, que eu gosto muito, mas o rodeio não tem plano B, só teve o plano A, você entendeu? A gente sabe que, você tocou nesse assunto aí, a gente sabe que você não era só alguém ali perto do presidente, por um acaso. Você tinha um convívio, uma amizade, um acesso a ele. E isso acho que também foi um fato bem marcante, né? Você nunca imaginou assim, ter um contato com o presidente da República? Não, assim? E o que eu achei mais massa, depois dessa aproximação, de entender e ter um viés não só ideológico, de valores cristãos e de família e de interior, de ser simples, de buscar dar valor a quem trabalha, ao homem do campo, a quem acorda cedo, aquele que produz, né, pensando na economia do país e no crescimento, no desenvolvimento do país e procurando estender a mão às pessoas, isso tudo tem a ver com a minha vida. Então a gente teve muita sinergia, muito a ver. De ser disciplinado, né, como militar e a partir daí entender que
o sistema ele existe. Agora, lutar contra um sistema é muito complicado. É uma loucura. Eu penso que a gente pode, sim, expor nossas ideias, mas você bater de frente com qualquer sistema é muito complicado. Eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho sem brigar com ninguém e fazer o que tem que ser feito. E não importa que falem, faça o que tem que ser feito. O politicamente correto, ele existe até certo ponto, mas fazer o que tem que ser feito é a prioridade. E eu penso que essa aproximação com o governo federal, com o presidente, que é totalmente isenta de qualquer interesse pessoal, por mais que pessoas fizeram muitas ligações, era um comprometimento meu como cristão, como cidadão, como patriota, como brasileiro. E como um cara que estava lá de chapéu, sendo de certa forma um porta-voz e representando a nossa classe, que é esquecida, que é de frente para o mar e de costa para o Brasil, é o interior do Brasil que produz, é o rodeio que leva alegria, a música que leva alegria e entretenimento, é mostrando que durante a pandemia quem mais ajudou foi o sertanejo, o público, o povo do rodeio, que mais fez doações de EPIs, de alimento, de dinheiro, que mais ajudou, que a gente foi o primeiro a parar, o último a voltar, mas a gente se reinventou, as maiores lives do Brasil, do sertanejo, grandes lives de rodeio para ajudar tanta gente. Então a gente se superou e ali eu me sentia realmente como um responsável em honrar toda essa história que nós temos, que nós representamos aí dentro do mundo rural, do rodeio e do show sertanejo no Brasil. Mano, com certeza nós teríamos história aqui para o fim de semana. Eu quase não gosto de falar, né? Então, eu nem trabalhei hoje, graças a Deus. É o comunicador, esse é o comunicador que sabe se expressar. É uma satisfação ser recebido aqui, você ter me atendido. Esse pedido que faz tempo eu queria, e nas minhas viagens a Barretos, não, o rodeio esquece, né? Mas estamos lá focados. Mas aqui foi uma satisfação muito grande bater esse papo contigo. E espero que o público tenha gostado também de conhecer um pouco mais da história de cada um, né? É isso aí, cara. E a história é feita e a vida é feita para ser vivida. Só se vive uma vez. Então eu penso ali o que eu posso te desejar, o melhor para sua vida, no que você faz. Tudo que você faz, procure fazer bem feito, com critério, responsabilidade, respeitando o espaço do outro, respeitando a vontade. E sempre a gente fala que a gente é autônomo, o agente é artista, eu sou locutor, eu não tenho patrão. Tem. Primeiro, nosso patrão está lá em cima, que é Deus. Em segundo lugar, nós temos a nossa família, que nós temos que nos dedicar a ela. Terceiro lugar, nós sempre vamos ter um patrão, porque aquele que contrata o nosso trabalho e nos paga, tem que ler a cartilha dele. Sim. Ele é o patrão, então a disciplina sempre vai bem, a humildade sempre é fundamental em qualquer lugar, e respeitar os mais velhos, respeitar as opiniões, por mais que sejam contrárias à sua, aceitar as pessoas como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem, e fazer o melhor, não só para você, mas ajudar muito mais. É melhor ajudar do que ser ajudado, e a gente se ajudar. Então é isso, Eugênio. Eu penso que o rodeio a gente tem que se unir mais, conversar mais, né? Os grandes eventos, produtores de eventos, todos que sofreram muito com a pandemia. A gente teve uma retomada muito boa, muito forte ano passado. A gente espera que seja um ano maravilhoso para o rodeio no Brasil, né? Para o show sertanejo, que todo mundo possa trabalhar, né? A gente se valorizando, ser valorizado, ser respeitado, respeitar o público, principalmente, que está ali, a gente atrair esse público, não perder esse público, né? Então a gente tem que realmente sempre estar se comunicando. Queria me despedir, agradecer você pela oportunidade, te dar um presente aqui. Opa! Que é do nosso... Aqui é um panelzão Cuiabano Lima. Boné e um copo da Gluck. Aí eu vou tomar uma gelada nele hoje aqui no Barreto. Viu? Obrigado de coração. Tamo junto. E seja bem-vindo ao Barretão, fique com Deus, obrigado a todos aí que nos acompanham, a todos os fãs que nos seguem nas redes sociais, nossa, muito obrigado, e estamos aqui. Né? O rodeio nasceu em Barretos, o gado vinha pelo estradão, Barretos é o sertão brasileiro, terra de muita tradição, onde moram pioneiros, peões de boiadeiro, fazendeiros, a região, pisamos e amamos essa terra fértil que dizem ser preto o seu chão. Saúdo aos independentes, ao povo de Barretos, as grandes festas do Brasil. Hoje nós somos os descendentes desse antigo sertão. E para sempre, vamos sempre defender Deus, pátria, família e o rodeio no coração. Segura, peão! Aí, gente, espero que tenham gostado.
Não deixe de deixar o seu comentário, se inscrever no canal, deixar o seu like e até um próximo vídeo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.